Fala galera, tudo bem com vocês? Mari por aqui para continuar com mais um conto de carnaval. Não sei quem vai estar escutando isso nessa segunda, porque provavelmente vocês estão aí no feriadão, pulando carnaval, para quem tá no Brasil, né? Para quem mora fora, é só mais uma segunda-feira. Então, bora para a história da Elga, que vocês vão adorar, gente, de verdade, porque eu amei receber. Muito obrigada, foi agora nos 45 do segundo tempo, mas deu tempo. Então, bora lá? Mas então, Eu conto ou você conta? A Elga, ela foi criada pelos avós paternos. E esses avós paternos dela, eles tinham o costume de viajar. Todo carnaval eles viajavam. Porém, a musa Elga costumava não ir. E ela ficava em casa com seu pai e algumas primas que iam para casa dela para curtir o carnaval junto. E por que Elga, seu pai e suas primas não viajavam com os avós paternos? Bom, deixar um recado aqui muito importante para vocês entenderem também ali um pouco mais do contexto. Essa história, ela se passa muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás. Eu adoro receber histórias que se passaram muitos anos atrás. Eu acho que às vezes elas mostram pra gente o quão atual e como a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Só muda a época mesmo. Então, naquela época, mais de 40 anos atrás, a Elga, seu pai e as suas primas curtiam carnaval em bailes nos clubes. Bailinho, né? Tinha muito bailinho de carnaval antigamente. Minha mãe, pelo menos, me falava que ela adorava ir para os bailinhos, enfim. E aí era assim, a Elga me explicou que tinha uma matinê, e aí se vocês já escutaram o Bloco das Primas, que saiu na semana passada, vocês viram que, né, as festas normalmente no carnaval são assim. Então, tinha uma matinê que ia ali das 4 às 8, e depois tinha o baile da noite, que começava 10 por aí, e ia até umas 2 da manhã. A Elga, normalmente, quando ia para os bailinhos no carnaval, ia acompanhada de umas 5 primas, que era a turminha ali que ia todo ano. Uma dessas primas, que aqui a gente vai chamar de Laura, era a prima que era mais chegada da Elga. As duas eram da mesma idade, já tinham mais contato, então elas eram mais chegadas, costumavam andar, fazer coisas juntas. E nesse carnaval específico que a gente vai relatar na história, a Elga estava ali com seus 16, 17 anos e todo mundo ia para matinê no dia do carnaval, inclusive o pai da Elga. E aqui ela pediu para a gente abrir um outro parênteses importante para dizer que pai de Elga é muito de boa. Ele não é um típico pai, e vocês já vão entender o que eu tô falando. Enfim, antes de ir pro bailinho no dia de carnaval, o que Elga e suas primas fizeram? Beberam. Sim, ela misturou todas as bebidas que ela tinha em casa. Vodka, cachaça, vinho, cerveja, tudo, gente. Lembrando, ela ainda era uma adolescente. E aqui, talvez entre uma das partes, né, do pai dela ser de boa, por provavelmente permitir que ela bebesse. Então ela chapou em casa, misturou tudo, coisa que ela não tinha costume de fazer. Bom, depois de beber bastante, hora de ir pro bailinho, todo mundo se reuniu. E no caminho, indo para lá, a Elga percebeu que ela estava mais para lá do que para cá. Mas conseguiu chegar ali no clube, tudo bem, todo mundo são e salvo. Passado pouco tempo que Elga e suas primas e seu pai tinham chegado, a Elga percebeu que ela estava totalmente embriagada. Você viu a Fernanda Torres? Totalmente embriagada, assim, bateu ali a bebida, estava já um pouco descontrolada. E nisso, ela encontrou um menino lá no baile que ela sempre teve um crush, um menino que ela sempre foi muito afim. E ela ainda escreveu assim: E aí o que a esperta fez? Deu em cima dele?
Flertou? Dançou? Não. Galera, a Elga pegou esse menino pra Cristo, agarrou assim no pescoço dele, começou a contar a história de vida dela, abriu o coração, desabafou. Desabafou tanto que ela chorava, confessou coisas pra esse menino muito íntima, gente. Ela chegou a falar coisas sobre a infância dela e todas as mágoas que ela tinha. Pô, gente, eu fiquei até com dó aqui, uma menina de 16 anos. Eu até perguntei pra ela um pouco mais sobre isso é uma outra história, uma parte da vida dela, já uma história mais triste, que ela diz que vai mandar pra gente bem rapidinho aí, vocês já vão ver que vai chegar, tá bom? Mas ela estava ali, abrindo o coração, chorando, né, fazendo terapia ali. Ou seja, se ele tinha algum interesse nela, acabou ali porque ele virou o psicólogo da querida. Lembrando, tadinha, ela estava embriagada. E aí, ela disse que não sabe o que aconteceu. Alguém deu um chiclete para ela. Maldito chiclete, disse assim. E o troço bateu. E a Elga apagou. Até perguntei pra ela, mas Elga, esse chiclete aí, era alguma droga, alguma coisa? Ela falou que ela teve a impressão que na hora que ela comeu ali, mastigou o chiclete, ele surtiu um efeito que ela não tinha sentido até então o tanto que ela estava, né, embriagada e como isso estava realmente afetando ela, toda essa misturada que ela tinha feito. E agora ela estava ali, apagando. Só que antes dela apagar, aconteceu uma cena. Antes da Elga apagar, ela disse que a prima dela desafiou ela a beijar alguém lá no clube. E aí, ao invés dela falar, não, eu tô muito bêbada, ou enfim. Ela achou que foi uma boa ideia, né? Então, o que Elga fez? Ela foi pro meio do salão, escolheu um cara desconhecido, totalmente desconhecido, um cara X. E tascou um beijo nesse cara, gente, no meio do salão. Um beijo tão apaixonado num cara que ela nunca nem tinha visto, que a prima dela, a prima desafiante, teve até que separar os dois. Exato, separar. Achando que era briga, né? Mas ela disse assim, ó... Gente, por favor, Mari, fala aí que eu fiquei apagada só por um tempinho, tá? Ela lembra desses flashes, mas a maioria das coisas aqui, principalmente esse fato aí da prima ter de separar, ela teve que ser lembrada depois. Como isso aconteceu antes dela apagar, mas era um fato que ela não lembrava muito bem, então ela só lembra da parte do chiclete, ela mastigou, o negócio bateu, e de repente, na próxima cena, ela só lembra de um flash. Ela acordou, gente, na enfermaria do clube com alguma coisa no fundo do cérebro. Era uma sensação, na verdade. Era uma fisgada. E essa fisgada fez a Elga acordar. A enfermeira tinha dado ali alguma coisa para ela cheirar. Ela disse que ela sempre achou que foi éter. Mas não sabe, não tem certeza. Ela só sabe que acordou. Aí, gente, eu fui jogar aqui no meu querido amigo ChatGPT, né? Que ele é incrível. Pra saber, porque eu fiquei curiosa sobre o que seria isso que a enfermeira colocou pra ela cheirar. Se foi hétero, se foi um outro álcool. Como eu sou leiga, eu fui lá no ChatGPT. Mas vocês já sabem, né? Quem aí souber melhor, comenta lá no nosso grupo do Telegram, porque a gente não sabe se essa informação aqui que eu vou falar agora é verdadeira, né? Esperamos que sim. No ChatGPT, basicamente o que eu encontrei foi que se te deram algo, Elga, para cheirar naquele dia, para te acordar, é provável que tenha sido ou amônia ou álcool etílico. Porque o éter, ele faz o contrário, ele te deixaria ainda mais apagada nesse caso. Isso foi o que o chat falou, gente. Mas aí, enfermeiros, médicos, pessoas que já aconteceram isso, mandem lá nos comentários, porque não quero também falar besteira aqui, né? Então deixem lá se essa informação tá certa. Provavelmente, então, foi álcool etílico. A enfermeira estava tão preocupada, e a prima da Laura também, com o estado que ela estava, que elas levaram a querida
pro banheiro do clube. E elas deram um banho na Helga de roupa e tudo. Gente, no meio da festa. Deram um banho de roupa e tudo lá no vestiário do clube. Eu tô imaginando a cena, lembra, gente, que tava o pai dela lá nesse rolê, né? Então, onde que ela foi parar logo depois desse banho? A enfermeira levou a Helga e a sua prima direto pro juizado de menores do clube. Como eu falei, isso aqui foi lá nos anos 80. Eu não faço a menor ideia o porquê tinha um juizado de menores no clube, mas tinha. E agora a Helga e sua prima estavam lá, sentada em frente a uma mesa, com um homem que estava na frente delas, fazendo algumas perguntas e com uma cara bem brava. E esse homem dizia assim: Onde você bebeu? E a Helga? Em casa. E ele? Tem certeza? Porque ela era menor de idade, né? Então ele achou que ela estava mentindo. E a Helga? Tenho. E a prima estava ali, né? Confirmando com a cabecinha. Ele queria saber se ela tinha bebido no clube. Só que na época, a Helga não se tocou que era por isso que eles estavam fazendo tantas perguntas. Ela achou que era só pelo simples fato dela estar embriagada causando. Mas não, ele queria tirar a limpo se alguém poderia estar vendendo bebida alcoólica para menores lá. E não era o caso. Mas ele não estava acreditando que elas beberam em casa. E ele continuou perguntando. O que você bebeu, mocinha? E Helga? Ah, moça, eu bebi vodka, eu bebi cachaça, eu bebi cerveja, eu bebi martini. Olha o tanto de coisa que tinha na casa dela. Totalmente drogada. E ele? Mas qual que é a sua idade? A Helga já respondeu. Ah, eu tenho 16 anos. E a minha prima? A minha prima tem 17. Ele ainda estava um pouco incrédulo que alguém tinha deixado aquelas duas beber. Ficaram um pouco nesse embate, mas depois de um tempo ele teve que liberar as duas, porque era a palavra delas contra a palavra deles, enfim. As outras primas, enquanto isso estava acontecendo, foram procurar o pai da Helga. E aí, agora sim, ele chegou lá no meio da situação, foi lá resgatá-las. Depois que o pai da Helga achou ali as duas, eles foram para casa? Não. Ela não sabe, mas ela tem a impressão que não, que eles ainda curtiram um pouquinho ali, porque ela lembra que também ela encontrou a mãe do crush dela. Sabe o menino que eu falei pra vocês no começo da história, que ela ficou contando todas as lamúrias da vida dela? Enfim, ela encontrou essa moça, que era a mãe do crush dela. Essa mulher era uma fofoqueira e ela conhecia a avó da Helga. Lembra que eu falei pra vocês que a avó da Helga não ia nos bailinhos lá no começo da história? Que ela e o avô da Helga, normalmente eles faziam uma viagem. E aí pai de Helga e primas ficavam por lá pra ir nos bailinhos. O maior medo, tanto do pai da Helga, né, quanto da Helga, era da avó, da mãe, né, na casa do pai dela. Assim que eles viram essa mulher fofoqueira, gente, eles falaram: Gente, não vamos contar pra vovó o que aconteceu aqui, porque senão todo mundo vai levar uma mega bronca, não vai ser legal. Mas aí já era tarde demais. A fofoqueira já tinha batido com os dentes, contado tudo pra avó da Helga. Eu não preciso nem dizer, né, que todos levaram a maior bronca. E o pior foi o pai da Helga. Ele ficou com a maior bronca e ainda ficou como responsável e ouviu por um ano. E aí, Helga, desculpa falar aqui, né, mas realmente, né, gente, ele foi responsável porque deixou eles beberem menor de idade, depois foram pro baile. Eu não tô julgando, mas realmente era da responsabilidade do pai dela. Sim, era. É isso que a gente tá falando aqui. Esse carnaval deixou muitas memórias, muitas marcas, mas nem por isso eles deixaram de viajar nos carnavais. E no outro ano, gente, eles estavam lá de novo, entendeu? Só que no ano seguinte, a Helga estava namorando. E ela estava namorando o amigo do ex-crush. O mundo dá voltas, né? Fala aí, gente.
Agora ela já tinha arrumado um outro psicólogo pra chamar de seu, que era o amigo do ex-crush. Essa história é muito boa. Eu adoro saber que ela ocorreu numa época muito diferente e também ainda consegue ser muito atual, né? As coisas que a gente faz quando é mais novo, quando é adolescente. Eu adoro receber história assim. Ó, a Elga mandou esclarecimentos adicionais muito importantes. Gente, eu tenho mais de 60 anos. Isso aconteceu nos anos 80. Eu tenho filhos e eles nem imaginam que isso aconteceu comigo. E pela minha boca, eles também jamais saberão. Pode deixar, Elga, que o seu segredo tá seguro com a gente aqui, ó. Obrigado pela confiança, por ter mandado seu conto, por escutar o nosso podcast e confiar que a gente entregasse essa história aqui tão boa. Gente, vou deixar para vocês a pergunta aqui ou lá no nosso Telegram. Quero saber sobre o fato, né, quando ela diz que apaga aqui e tem a impressão que alguém dá algo para ela cheirar e ela acha que é éter. E aí eu falei para vocês, né, pode ser amônia ou álcool etílico. Eu fiquei muito em dúvida, quero muito saber. Bom, gente, é isso. Espero vocês lá no grupo do Telegram, no nosso Insta. Dá uma moral pra gente lá no Insta, gente. @VocêContaSeuConto. Gente, toda vez que alguém... Eu, Mari, tá? Toda vez que alguém adiciona a gente ou dá um seguir lá no Insta, eu sempre vou no perfil da pessoa, dou uma olhadinha, tá? Interage com a gente lá, que eu adoro interagir pelo Insta, gente. Tô esperando vocês lá, tá bom? Um beijo e até já já. Eita, minha barriga fez um barulho aqui, gente. Acho que tá na hora de ir. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!